Brooke Wildberger estava longe de ser uma adolescente comum. Ela era uma frequentadora assídua da igreja, sempre fazia o certo pela família e colocava sua fé em Deus acima de tudo. Infelizmente, os criminosos de sua área não tinham o mesmo conjunto de valores. Em um fatídico dia de maio de 2004, Brooke teve sua inocência, seu futuro e sua vida tirados dela nas mãos de um criminoso repugnante de uma das maneiras mais desoladoras e grotescas possíveis. Levaria aos investigadores a maior parte de uma década para finalmente resolver este caso, mas os detetives ainda estão tentando entender o motivo todos esses anos depois. Brooke Wildberger, filha de Greg e Cami Wildberger, nasceu em 20 de fevereiro de 1985 e cresceu em Fresno, Califórnia. Ela teve uma infância relativamente protegida, pois sua família era extremamente devota da Igreja dos Mormons, também conhecida como Igreja dos Santos dos Últimos Dias, ou Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O foco principal da família Wildberger sempre foi a igreja e sua dedicação a Deus, com seus olhares voltados para coisas muito mais elevadas do que o mundo ao redor. Brooke estudou no distrito escolar de Fern Ridge e se formou na Elmira High School em 2002 ou 2003. Depois de concluir o ensino médio, Brooke prosseguiu seus estudos, mas sua principal área é desconhecida. Ela decidiu se matricular na Brigham Young University, em Utah, uma escola cristã patrocinada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Por volta dessa época, Brooke começou a namorar Justin Blake, seu parceiro de longa data. Assim como a família de Brooke, Justin também dedicou sua vida à sua igreja, tornando-se um missionário mormon na Venezuela. Brooke e Justin eram muito próximos, e seu relacionamento à distância parecia funcionar bem para ambos. Justin partiu para a Venezuela, deixando Brooke trabalhando para sua irmã e cunhado durante o verão, a fim de ganhar dinheiro extra antes do próximo ano letivo. Isso foi por volta de maio de 2004. A irmã e o cunhado de Brooke administravam um complexo de apartamentos em Corvallis, Oregon. Eles precisavam de ajuda no apartamento durante o verão, então ofereceram a Brooke um trabalho fazendo tarefas simples na propriedade, como limpeza e reposição de suprimentos. Brooke estava animada com seu novo emprego e a liberdade financeira que ele traria. Mas, infelizmente, sua liberdade estava prestes a ser tirada de maneira inesperada e chocante, que levaria a um dos casos de pessoa desaparecida mais divulgados de Oregon na história do estado. Corvallis, Oregon não é um lugar que você normalmente associa a uma alta taxa de criminalidade. Mas durante a pesquisa deste caso, descobri que o crime é realmente um problema significativo na área. A única exceção é que pequenos furtos e crimes contra o patrimônio estão desenfreados na região. O crime violento é menor que a média nacional. Com isso em mente, não parece que a maioria das pessoas na área realmente se preocupa muito em se proteger dos criminosos. Embora todos tranquem seus carros e portas à noite, a área não coloca seus residentes em perigo particular, não mais do que qualquer outra parte do país. Por isso, Brooke e sua família nunca se preocuparam muito com sua segurança ao trabalhar naquele complexo de apartamentos. Brooke passava muito tempo ao ar livre, limpando prédios, recolhendo lixo e garantindo que o lugar estivesse ótimo. Isso também aconteceu com Brooke na manhã de 25 de maio de 2004. Brooke chegou no trabalho naquela manhã como em qualquer outro dia. Ela estava no estacionamento limpando postes nas áreas próximas quando, sem aviso, desapareceu. Não se sabe quem percebeu primeiro seu desaparecimento, mas a família logo descobriu que suas sandálias foram deixadas em um poste no estacionamento, como se ela tivesse saído diretamente delas. Sua irmã e cunhado vasculharam toda a propriedade, mas não havia sinal de Brooke. Ela havia desaparecido no ar, não deixando nenhum rastro além de seus sapatos. Um aspecto interessante sobre seu desaparecimento é que o complexo de apartamentos ficava na borda da Universidade Estadual de Oregon, tão perto que era possível ver a escola do estacionamento dos apartamentos, segundo vários relatos. Essa área provavelmente era muito bem policiada, considerando os milhares de estudantes universitários por aí. Era uma área onde Brooke deveria se sentir mais segura, mas essa segurança rapidamente se transformou quando a família de Brooke decidiu que era hora de chamar a ajuda da polícia.
Ao chegar no local do crime, os policiais coletaram as poucas evidências disponíveis e iniciaram a investigação prontamente. O que acabou sendo bastante incomum neste caso foi que a polícia perseguiu todas as pistas com a máxima urgência. Segundo o tenente Ron Noble, este caso foi bastante incomum. Antigamente, o Departamento de Polícia de Corvallis tinha como política aguardar 24 horas antes de investigar casos de desaparecimento. Eles creem que adultos podem ir e vir livremente e só tratam casos como suspeitos após 24 horas. Mas no caso de Brooke, eles sabiam que algo estava errado. Afinal, uma garota de 19 anos normalmente não vai sair de suas sandálias em um estacionamento em um dia quente de verão e sumir. Este caso foi bizarro do começo ao fim. A polícia e a família concordaram que Brooke não era do tipo que desapareceria voluntariamente. Todas as evidências indicavam que Brooke tinha sido sequestrada. Quando a igreja de Brooke soube do crime, organizaram voluntários para ajudar nas buscas em Corvallis. Lamentavelmente, a equipe de busca não conseguiu encontrar pistas ou evidências para avançar no caso. Mas não demoraria muito até que a polícia encontrasse sua primeira pessoa de interesse, um homem muito estranho que a polícia parecia estar de olho há bastante tempo. E você ficará surpreso com o que descobriram ao interrogá-lo. A polícia focou seus esforços de busca em um homem chamado Sung-Koo Kim. Não consegui determinar especificamente o que levou a polícia a este homem, mas à medida que começaram a investigá-lo, descobriram montanhas de evidências que provavam que este homem era, por todos os meios, bastante incomum. Para muitas pessoas, ele era um pouco estranho. Sung-Koo Kim foi intensamente interrogado pela polícia a respeito do sumiço de Brooke. Kim insistia em sua inocência, mas a polícia não cedia. Após dias de interrogatório, a polícia descobriu que havia muito mais em Kim do que ele revelava. Após algumas semanas de pesquisa e trabalho de detetive, a polícia conectou Kim a dezenas de roubos e crimes em todo o estado de Oregon. Cada um desses crimes visava especificamente mulheres. Para os investigadores, isso bastava para crerem que haviam encontrado o culpado. Mas havia um problema. Apesar de provarem que Kim era um criminoso, ainda não havia evidências que o ligassem diretamente ao desaparecimento de Brooke. Mas foi aí que as coisas passaram de estranhas para ruins e depois para simplesmente bizarras. Quando eles aprofundaram em cada aspecto da vida de Kim, descobriram que ele tinha uma coleção, por assim dizer. Conforme constatado, as acusações de invasão e entrada forçada contra Kim não eram resultado de roubo de dinheiro, eletrônicos ou carros. Na verdade, ele estava roubando roupas íntimas femininas. Você não vai acreditar nisso, mas a pesquisa e o trabalho de detetive descobriram mais de 3.400 pares de roupas íntimas femininas em posse de Kim. Isso é mais do que uma mulher média usaria em uma década. Agora, eu posso entender se ele tivesse alguns pares em seu apartamento, talvez até algumas dezenas. Não digo que não é estranho, só que entendo como um pervertido poderia conseguir algo assim e manter escondido. Afinal, existem algumas pessoas bastante estranhas por aí, mas 3.400 pares, eu. Não consigo entender como ele poderia ter roubado tantos. Ele precisaria de um cômodo inteiro em casa, dedicado exclusivamente a esse tipo de coleção. Não faz sentido, mas é verdade. Após o processo, Sung-Koo Kim foi condenado por diversas acusações, incluindo o furto de roupas íntimas. Ele recebeu incríveis 11 anos atrás das grades, mas não antes de sua família mover um processo próprio, alegando que a polícia usou força excessiva durante o interrogatório e a prisão de Kim. A família Kim venceu o processo, recebendo mais de $300 mil em indenização. Mas isso é apenas um detalhe no caso de Brooke Wilberger. Apesar de Kim ser alguém que a polícia precisava vigiar, foi necessário excluí-lo da investigação do desaparecimento de Brooke por falta de evidências que o ligassem ao caso. Com isso, a polícia chegou a um beco sem saída na investigação, mas não estavam dispostos a desistir. Era novembro de 2004. A polícia estava perplexa, ansiando por uma nova pista no desaparecimento de Brooke Wilberger. Seria apenas no dia 30 de novembro que essa pista finalmente chegaria. E seria mais uma reviravolta desoladora que ninguém poderia ter esperado.
Em 30 de novembro de 2004, um estudante de intercâmbio da Universidade do Novo México, em outro estado, contatou a polícia após ser sequestrado, espancado e abusado. Ela conseguiu sobreviver ao calvário, mas naturalmente sua vida nunca mais seria a mesma depois disso. Felizmente, não demorou muito para a polícia rastrear o culpado, um homem chamado Joel Patrick Courtney. Joel passou por todas as etapas típicas do sistema judiciário americano, sendo condenado em 2007 a 18 anos de prisão e mais 5 de liberdade condicional após sua soltura, quase 3 anos depois do início do processo. Durante o período em que Joel aguardava julgamento, a polícia de Oregon começou a notar conexões entre o sequestro do estudante de intercâmbio e o desaparecimento de Brooke Wilberger. Em particular, a polícia estava interessada no relato da vítima de ter sido levada em uma minivan verde. Investigadores descobriram que no desaparecimento de Brooke, testemunhas também viram uma minivan verde suspeita. Para piorar, os investigadores logo descobriram que Joel era nativo de Oregon, tornando provável que ele estivesse na área quando Brooke desapareceu. Documentos judiciais explicam que, na verdade, os detetives conseguiram localizar Joel em Corvallis na data exata do sequestro de Brooke, afirmando ainda que sua van foi vista por várias pessoas, com essas testemunhas alegando que nunca tinham visto a van antes ou depois do crime. Para piorar, um funcionário da OSU identificou Joel em uma fila, afirmando tê-lo visto agindo de forma suspeita no dia em que Brooke foi sequestrada. Os investigadores encontraram a minivan verde de Joel, mas não sem os obstáculos usuais de uma investigação em vários estados. Quando os detetives finalmente conseguiram posse do veículo dele, eles encontraram o ácido desoxirribonucleico e um fio de cabelo de Brooke por todo o furgão. Lembre-se, tudo isso aconteceu em meados de 2005, mas os investigadores não puderam fazer muito com essa informação até abril de 2008, pois foram forçados a esperar por toda a documentação ser arquivada e toda a burocracia legal usual para extraditar Joel do Novo México para Oregon. Mas durante todo esse processo, havia um problema muito maior que os investigadores ainda não haviam conseguido resolver. Onde estava Brooke? O corpo dela nunca foi encontrado e Joel não admitiria nada. Mas foi quando tudo mudou para Joel e ele teve uma mudança repentina de coração. Os promotores estavam entrevistando Joel no caso quando revelaram algo para ele que abalou o seu mundo até o núcleo. Eles esclareceram que não queriam apenas encarcerar Joel. Eles buscavam a pena capital e pareciam ter evidências suficientes para garantir tal condenação. Joel, de forma bastante óbvia, mudou seu tom após isso e começou a cooperar com a polícia. Joel finalmente estava pronto para falar sobre o desaparecimento de Brooke. Após um interrogatório intensivo, Joel confessou ter sequestrado Brooke no dia 24 de maio. Ele contou que a viu no estacionamento dos apartamentos e, quando ninguém estava por perto, saltou do carro, dominou-a e a prendeu na parte de trás de sua van. Então ele a levou para a floresta próxima à cidade. Mas após um curto período, ele retornou à cidade para pegar alguma comida. Enquanto isso, Brooke estava amarrada na traseira de sua van, sem poder fugir ou pedir socorro. Esse homem distorcido literalmente dirigiu por toda a cidade com a vítima na parte de trás de sua van, agindo como se nada fosse incomum, e as pessoas que ele encontrou ao longo dessa jornada nunca suspeitaram de nada. Joel afirma que não tinha feito nada com Brooke até então. Ele a manteve viva durante o resto da noite, aparentemente incerto do que planejava fazer. Mas na manhã seguinte ele decidiu. Joel admite que planejava apenas usar Brooke e depois descartá-la. Brooke, no entanto, não facilitou as coisas para ele, lutando contra ele a cada passo do caminho. No final, ele ficou tão irritado com a resistência dela que tirou sua vida, cometeu o ato que estava esperando e a enterrou em uma estrada de madeireiros, onde presumivelmente nunca seria encontrada. Após saber que a polícia buscava a pena de morte, Joel fez um acordo com os investigadores. Em troca de retirar a pena de morte, ele revelaria onde enterrou os restos mortais de Brooke. As partes concordaram com o acordo e a localização de Brooke foi definida no final de 2009. O julgamento foi marcado para fevereiro de 2010. Joel se declarou culpado de todas as acusações e recebeu prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Após 5 longos anos, o caso finalmente foi encerrado. A família de Brooke pôde finalmente buscar o encerramento desejado, cientes de que o monstro ficaria preso pelo resto da vida.
A única misericórdia é que o sofrimento de Brooke parece ter acabado relativamente rápido, mas a dor e a agonia de sua família permanecem. É algo do qual provavelmente nunca se recuperarão. Mas também devemos lembrar da inocente estudante de intercâmbio que teve todas as esperanças de um futuro normal roubadas naquele frio dia de novembro. Ela queria vir para a América buscando uma educação melhor, mas seus sonhos foram destruídos e seu futuro mudou de rumo para sempre. Tenho certeza que a prisão de Joel faz pouca diferença para essa jovem mulher neste momento. O que está feito, mas talvez ela possa descansar mais tranquila à noite, sabendo que o homem que tanto lhe roubou nunca mais poderá tocá-la novamente. Obrigado por sintonizar em mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Para ver mais casos similares, clique no botão de curtir e se inscreva. Posto novos documentários de crimes reais semanalmente, então fique por aqui. Se você quer ajudar a apoiar o canal, a melhor maneira de fazer isso é simplesmente deixando um comentário abaixo, qualquer comentário. Esse tipo de coisa realmente ajuda muito um canal. Para ajudar financeiramente, clique no botão azul Participar abaixo do vídeo. Mas com isso, meu nome é Ty Notts, e eu te vejo no próximo vídeo.